Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Você está na licenciatura em Pedagogia EAD e eu sou a professora Anabela Barbosa. Juntinhos estamos na jornada de legislação educacional na trilha LDB. Nesse episódio, Educação Especial, um dos temas que, embora já tenha uma longa jornada histórica, ainda continua sendo alvo de grandes debates e necessidades. Você quer saber mais? Então, me acompanha. Nesse episódio, vamos discutir educação especial. Quais são as previsões tragas pela LDB e como que venha sendo organizado as adequações dessa proposta de atendimento à cidadania, à dignidade da pessoa humana. A educação especial como uma política pública. E para a gente conversar e discutir esse tema, a gente vai iniciar com a minha audiodescrição. Bom, eu sou uma mulher parda de cabelos pretos na altura do ombro. Ai, que tudo. Estou trajando um vestido aí com a estampa azul, tons brancos, e ao fundo está a plotagem dos estúdios com as cores branca e conectores cinza. O meu sinal para a comunidade de Libras é Anabela. Nesse episódio de Educação Especial, educação especial que tem você que já passou pela história da educação, já ouviu alguns nomes como Pestalozzi e outros grandes nomes da educação que trabalharam em prol da educação especial. A educação especial que visa garantir o acesso e a permanência àqueles que necessitam de adequações educacionais para terem o processo educacional atendido, para conseguir desenvolver o seu processo formativo. E é sobre isso que a gente vai estudar. Então, vamos acompanhar aqui na nossa tela interativa? Bom, a educação especial, o que prevê a LDB? Porque a nossa trilha é legislação educacional, não é verdade? A LDB prevê lá no capítulo 5 uma seção exclusiva para a educação especial. E essa redação foi alterada pela lei de 2013. Ela prevê lá no artigo 58, entende-se por educação especial, para os efeitos desta lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. A gente já começa aí já no artigo 54 com a necessidade de algumas explanações. Bom, a LDB vai nomear de educação especial a educação destinada a oferecer condições educativas adequadas para quem tem alguma deficiência, e aí essas nomenclaturas vêm passando historicamente por diferentes mudanças, mas que quando foi promulgada a LDB, as deficiências eram nomeadas como deficiência visual, deficiência auditiva, deficiência física e deficiência neurológica. Então, na época, eram nomeadas dessa forma. Além disso, transtornos globais do desenvolvimento, como, por exemplo, o autismo e outras necessidades, TDAH, e outras questões que hoje a gente costuma nomear de neurodivergência. E também as altas habilidades ou a superdotação. Há pouquíssimas produções e poucas instituições destinadas a altas habilidades e superdotação. A educação especial geralmente atua com mais veemência nas áreas dos transtornos globais e das necessidades especiais. Vamos acompanhar. Parágrafo 1º.
Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial. E o parágrafo 2º, o atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular. E o parágrafo 3º, a oferta da educação especial nos termos do caput deste artigo, ou seja, nos termos aqui do caput, que é o artigo 58, nos termos do caput deste artigo, tem início na educação infantil e estende-se ao longo da vida, observados o inciso 3 do artigo 4º e o parágrafo único do artigo 60 desta lei. Então, se você quiser saber todos os elementos da seção da educação especial, acessa lá a lei no site do Planalto, Lei 93/94 de 96. Bom, o que a LDB prevê, então, aqui no parágrafo 1º, 2º e 3º? Primeiro, ela vai falar que há necessidade de serviço de apoio especializado. Esse apoio especializado vai depender da necessidade educacional de cada aluno na escola regular. Então, há preferência de que ele seja atendido na escola regular, mas para isso há necessidade, há que o setor público, há que a secretaria e os recursos públicos sejam investidos para infraestrutura, a adequação de materiais didáticos e formação de professores. Então, percebam que não é uma coisa fácil fazer essa adequação para garantir o acesso e a permanência desses alunos no sistema regular de ensino. Então, é preciso materiais, infraestrutura e formação de professores. Na história da educação, as pessoas que tinham essas necessidades educativas especiais, elas foram aí marginalizadas durante muito tempo. Por muitas vezes elas foram totalmente excluídas da sociedade. Por algumas situações elas foram inclusive banidas e mortas, né? Era feito um processo de extermínio dessas pessoas porque não eram consideradas normais e, portanto, não tinham direito à educação. Com a evolução histórica e a discussão dos direitos humanos, a dignidade da pessoa humana e todas as políticas públicas ao redor do reconhecimento do ser humano enquanto indivíduo e detentor de direitos, independente da sua condição, esse processo histórico ele evoluiu, ainda bem, para que essas pessoas elas fossem depois atendidas em escolas específicas. E aí, há algum tempo, houve a Pestalozzi, houve a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, que era a nomenclatura utilizada. Posteriormente, aí vocês vão ver essa história com muito mais acurácia e detalhes, minuciosamente, quando vocês verem a disciplina de educação especial. Aqui a gente está dando apenas um panorama. Então, posteriormente, a legislação veio tratando isso para que ela fosse incluída nas escolas. Num primeiro momento legal, esses alunos eles foram incluídos na escola, mas em salas separadas. Eles eram colocados dentro da rede, seja municipal, estadual ou particular, mas eles tinham esse tratamento apartado, em salas especiais. Então, eles continuavam marginalizados. Com a LDB e com as mudanças pós-LDB na própria legislação, na própria 93/94 de 96, muitas alterações inclusive, é que houve essa alteração para não a inclusão das pessoas na rede, mas em salas separadas, mas sim a inclusão na turma e que o atendimento é que tem que ser adequado. Além disso, a LDB e as alterações posteriores, elas contemplaram a ideia de que esse atendimento especial, esse atendimento específico a essas necessidades, atendimento educacional específico, ele precisava de quê? De formação dos profissionais. E houve outras ampliações que a gente vai ver também, olha só. Bom, além disso, a gente tem que entender qual que é o conceito de educação inclusiva
que deve ser trabalhado. A referência que a gente traz aqui é uma referência mais abrangente, né, que é do Pablo Bes, que está lá na biblioteca virtual, no título Organização e Legislação da Educação, lá na página 191, você pode acessar posteriormente. A educação inclusiva, ela constitui um paradigma educacional fundamentado na concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença como valores indissociáveis e que avança em relação à ideia de equidade formal ao contextualizar as circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro e fora da escola. Bom, o que quer dizer isso? O que quer dizer isso, professor? Eu leio, mas eu não entendi, nem eu. Bom, o que quer dizer essa frase, né, essa citação aí do Pablo Bes? Significa que, historicamente, a construção do conceito de educação inclusiva, e aí na LDB está educação especial, e mesmo com a mudança da lei, o título não teve alteração, mas hoje a perspectiva, geralmente não se usa educação especial mais, mas sim educação inclusiva, ou educação na perspectiva inclusiva. E esse conceito, ele implica o quê? Ele implica, né, a máxima da igualdade, que é tratar os desiguais na medida das suas desigualdades. Portanto, uma pessoa que tem a necessidade educativa especial de ampliar os materiais por causa da visão, ela precisa, para que ela tenha equidade de acesso e permanência à escola, ela precisa desse tratamento diferenciado. E é por isso que ele vai dizer que equidade e diferença são indissociáveis, porque ser diferente é normal, né? Dizia aí uma propaganda antiga na televisão. Então, ser diferente é normal. Nós não somos iguais e são as nossas diferenças que fazem o coletivo. E para que essas diferenças, que é o mesmo princípio das políticas públicas, para que as pessoas tenham acesso e garantia de permanência à educação, é preciso de um atendimento diferenciado, de um atendimento que permita que aquela diferença seja suprida para ele ter acesso e permanência ao processo, especialmente ao processo formal de educação. Então, é partindo desse conceito que a LDB vai trabalhar a questão da educação inclusiva. E mais, o que a gente tem? Bom, a gente tem aqui uma linha do tempo. Essa linha do tempo se baseia nesse material aqui do que é educação inclusiva do Inclutopia. Então, quem quiser saber mais, pode acessar o link que está disponível aí no nosso ambiente virtual e aqui na apresentação também. Então, se você acessar pela apresentação, é só clicar ali no link Inclutopia e ele foi produzido por esse instituto. Essa linha do tempo é bastante... ela traz resumidamente como que se deu essa evolução, lógico, não é essa evolução aí, né, ao longo de toda a história, mas principalmente a partir da Constituição Federal. Então, em 1988, o que aconteceu? Houve a promulgação da Constituição Federal e lá no artigo 208 vai contemplar a necessidade de atendimento educacional especializado para as pessoas que possuem algum tipo de necessidade. Em 1990, ocorre a Conferência Mundial de Educação para Todos da ONU. E é dessa conferência que vão sair alguns eventos que marcam a mudança da concepção de educação inclusiva e a sua inserção nos documentos legais. Em 1994, então, portanto, antes da LDB, vai ocorrer a Declaração de Salamanca. A Declaração de Salamanca é um marco histórico na evolução dos direitos das pessoas com necessidades educacionais especiais, né? E é a partir do conceito de educação especial e de inclusão definido em 1994 pela Declaração que vai ocorrer as mudanças e sobre essas concepções é que a LDB, que é de 96, vai trabalhar. Lá em 2001, a lei federal aqui, o Plano Nacional de Educação, vai contemplar, então a primeira versão do Plano Nacional de Educação vai contemplar a educação especial para atendimento das políticas públicas. E depois, em 2004, o Decreto Federal
5.296, vai prever o Programa Brasil Acessível, com várias orientações sobre as questões de acessibilidade. Esse termo acessibilidade vai vir com muita força a partir de 2004, com esse documento do Programa Brasil Acessível, que vai trabalhar tantas questões relacionadas à infraestrutura, quanto à comunicação, documentação. Então, e aí a gente vai ter posteriormente, inclusive, políticas públicas para adequação das escolas à acessibilidade. Em 2006, ocorre a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e ela busca o quê? Assegurar o sistema de educação inclusiva. Essa convenção também é outro marco histórico e é a partir dessa convenção que haverá mudanças significativas com relação ao processo de acessibilidade, inclusive a acessibilidade tecnológica. Em 2008, haverá a construção e posterior divulgação da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva inclusiva. Aqui que há a mudança de terminologia, então perceba que educação especial na perspectiva inclusiva e ocorre em 2008 com esse documento que é a Política Nacional de Educação. Em 2008 gera esse documento. E aí, em 2009, a resolução número 4 do Conselho Nacional de Educação prevê as diretrizes para a educação especial, especialmente para o atendimento educacional especializado, que são os AEEs. E só em 2015, que aí a Lei Federal 3.146 vai prever a Lei Brasileira de Inclusão. Toda essa orquestração histórica, ela vai, ao longo do tempo, se organizar especialmente, gente, e aqui eu trago uma ponderação muito importante, é porque essa evolução histórica e normativa, porque os programas, os planos, as leis, as políticas são documentos normativos e documentos legais, a grande maioria foi por força de lei, e essas leis só entraram e só passaram a vigorar a partir da força dos movimentos sociais, a partir da participação das pessoas em lutar pelos direitos, pela garantia de acesso das pessoas com necessidades educativas especiais. Então, a evolução histórica na garantia dos direitos depende da participação ativa das pessoas e das representações sociais, que vocês estão vendo lá em práticas colaborativas, da importância das representações sociais, dos movimentos sociais, na atuação das deliberações e das decisões governamentais nas políticas de Estado. Então, essa evolução só foi possível pela manifestação dessas pessoas no momento histórico mundial e brasileiro. Bom, e aí, depois disso, a gente tem alguns outros elementos que são dois destaques. 2008, então, a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. 2009, com o Conselho Nacional de Educação, as diretrizes para a EE. E 2015, com a Lei Federal. Bom, 2015, então, marca aí, institui a Lei Brasileira de Inclusão de Pessoa com Deficiência, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. É lógico, a lei é extensa, nós não vamos fazer a leitura da lei, mas só para você saber que essa lei, ela traz aqui, no artigo 1º, é instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. E nessa lei, então, para você saber mais, é claro, como eu sempre falo, aqui são apenas generalizações, ela está disponível aí no link, no site do Planalto, a Lei 3.146 de 2015, ela vai trazer as normatizações, as previsões e a estruturação para a inclusão da pessoa com deficiência, e não só no sistema escolar, mas também em todas as instituições públicas, obrigatoriamente, e, consequentemente, na sociedade, ok? Aí, além disso, a gente vai ter uma recomendação aqui que a gente faz, que é um dos grandes autores
da educação especial, que é o Romeu Kazumi Sasaki. O Romeu Kazumi Sasaki, a gente chama assim, né, o Sasaki, né, para os íntimos, ele vai trabalhar a questão da inclusão e da acessibilidade já há muito tempo e com muita proficiência. Então, se você quiser saber mais sobre o conceito de inclusão, ele vai trabalhar nesse artigo aqui, ó, inclusão, acessibilidade no lazer, no trabalho e na educação. Então, ele vai trabalhar, esse material está disponível no AVA, e ele vai trabalhar o conceito de inclusão, como que são as barreiras que essas pessoas enfrentam, o que é a acessibilidade, como dispor a acessibilidade. Então, olha só, tem um elemento aqui que eu gostaria de destacar, que são as dimensões da acessibilidade. Então, ele vai falar, ó, que são dimensões, são 6 dimensões da acessibilidade para o Sasaki. A arquitetônica, né, que é uma instituição, um espaço físico sem barreiras. A comunicacional, que é adequar os materiais de comunicação. A metodológica, que são as técnicas e métodos para adequar o lazer, o trabalho e a educação. A instrumental, que vai trabalhar com ferramentas, utensílios, por exemplo, um mouse adaptado, um teclado adaptado, um livro adaptado. A programática, que são as políticas públicas, as legislações e as normas para garantir o direito dessas pessoas. E a atitudinal, que vai trabalhar com a questão da eliminação dos preconceitos, dos estereótipos e dos estigmas que a sociedade construiu ao longo da história sobre essas pessoas. Então, é uma estrutura extremamente, é um texto extremamente importante, e as pesquisas do Sasaki são necessárias para que a gente possa ter uma compreensão mais aprofundada sobre a inclusão. Aqui também a gente vai ter algumas recomendações na nossa biblioteca virtual, né, a biblioteca digital. Você tem vários títulos, basta você pesquisar aqui, ó, por educação inclusiva, educação especial, que você, então educação inclusiva, que vai subir vários textos, né, vários livros aqui da biblioteca que vão tratar sobre educação especial. Cliquei aqui na página, vamos procurar de novo. Então, aqui, esse é o que a gente estava fazendo referência, educação inclusiva da Maria Ângela, mas se a gente pesquisar aqui, ó, educação inclusiva, né, e pedir para pesquisar, ele vai aqui listar vários títulos que estão disponíveis para que vocês possam aprofundar os seus conhecimentos. Então, educação inclusiva, esse livro aqui da educação inclusiva, Contextos Sociais, do Peter Miller, que é um texto muito importante. O texto da Jaqueline, que vai trabalhar um design para a educação inclusiva. Ela vai trabalhar junto com a Bárbara nessa perspectiva do Sasaki, né, dessas 6 dimensões. E esse título aqui também, Conceitos e Práticas para Refletir sobre a Educação Inclusiva, vai fazer uma abordagem prática sobre como, como organizar a sala, como organizar materiais, que é da Érica Lourenço. Então, a gente tem algumas dessas questões que vamos abrir aqui novamente, que vamos trabalhar e que estão disponíveis no material, na biblioteca virtual, e que basta você aí acessar para que você possa consultar e ampliar os seus conhecimentos meteorológicos sobre educação inclusiva, mas lógico, não só sobre educação inclusiva, sobre toda a nossa proposta aqui, né, da legislação. Lembrando que o que eu faço e o que eu falo aqui são generalizações. É muito importante que vocês acessem os materiais que estão disponíveis lá na biblioteca virtual e no ambiente virtual de aprendizagem. E quais são os parâmetros da educação inclusiva, da educação especial? Bom, a LDB vai dizer que esses parâmetros e também os livros que nós temos na biblioteca virtual vão trabalhar sobre alguns eixos. O eixo da transversalidade, o eixo do atendimento educacional especializado, que foi decorrente lá da Política Nacional de Educação
para a educação especial, a interlocução, a participação da família e da comunidade, a acessibilidade urbanística e arquitetônica e a articulação intersetorial na implementação das políticas públicas, que é o que o Sasaki vai falar sobre as 6 dimensões, e evidentemente tem que perpassar pela formação de professores. Então, se você quiser saber mais, acesse aí, ó, Desenvolvimento da Aprendizagem na Educação Especial, o livro que está disponível lá na biblioteca virtual, tá bom? Esse é um livro da Senad, vai trabalhar de modo bastante didático os princípios e os fundamentos da educação inclusiva. Sobre o atendimento educacional especializado, tem esse livro aqui do César Cole, que é muito importante. Opa, fechei. Desenvolvimento Psicológico e Educação, Transtornos de Desenvolvimento e Necessidades Educativas Especiais. É um livro do César Cole que vai trabalhar sobre a psicologia e sobre o desenvolvimento, para entender, né, como que é o desenvolvimento dessas pessoas. Um outro título também bastante interessante, Educação Inclusiva. E deixa eu ver aqui, a última recomendação. Sim. O último material que a gente gostaria de fazer a recomendação é esse material aqui da professora Ilma Fausto. É um material, ela é professora do campus de Paraná, do Instituto Federal, campus de Paraná, aqui em Rondônia, e ela trabalha com cadernos de aulas, curso de formação continuada em serviço de tecnologias assistivas, com ênfase na educação especial, na perspectiva inclusiva. Esse material está disponível aqui, deixa eu acessar aqui, ele está disponível aqui no IVEN, então o link está disponível no AVA, então vocês podem acessar. É um material, você pode baixar o documento na íntegra, tá bom? E aí você tem a possibilidade de acessar esse material, olha só que bacana, né? Ele está aqui em PDF, né? Você pode baixar ali, fazer o download, tá bom? E fazer o download desse material que está aqui o curso completo, com todas as etapas de como organizar. Então aqui no sumário, ó, a gente tem alguns elementos essenciais para compreensão. Então, com relação ao acolhimento e ambientação em ambientes virtuais de aprendizagem, a integração de conhecimentos, o núcleo articulador, como fazer essas adaptações, especialmente em cursos de educação à distância e em materiais utilizando as tecnologias assistivas, tá bom? Então, fica a dica aqui desse material para que você possa acessar e você possa saber mais sobre a educação especial na perspectiva inclusiva. Então, se você quiser saber mais, acesse, pesquise, cutuque, né, se curiose-se a respeito disso. É um tema relevante, é um tema complexo e que, infelizmente, a faculdade, o curso de graduação, a licenciatura, não será suficiente para instrumentalizar de modo adequado para o atendimento. Vai ser necessário muito aprofundamento e formação continuada a posteriori. Então, o ideal é que a gente tivesse cadeiras, né, e uma carga horária ainda maior para fazer toda a formação necessária e atender todo o leque das divergências que existem e dos quais a educação precisa se adequar para garantir o acesso e a permanência. Mas, como eu falei, são vocês que são o instrumento da transformação. Então, não acreditem em tudo que o professor fala, questione a realidade, questione a sua atitude, questione sempre. Como Albert Einstein dizia, não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Até a próxima, bonanças! Educação à distância, mudando realidades.